Olá pessoal, no vídeo anterior nós vimos como criar a tabela no Axis. Nesse vídeo vamos ver algumas propriedades da tabela que criamos, para poder a gente entender esse conceito das tabelas e como elas funcionam. Então, o primeiro passo, você vai abrir o arquivo que foi criado. Inicialmente você vê essa faixa amarela aqui. Essa faixa que quando a gente estiver mais na frente vai entender um pouco ela. Quando você começar a criar macros, a gente precisa habilitar as macros para poder elas funcionarem aqui. Agora, por enquanto, a gente vai deixar assim, a gente não vai habilitar, para poder mais na frente dar um exemplo. Então, clique em fechar aqui, ó, nesse X aqui do lado direito, ela vai desaparecer. Você vê aqui que nós criamos a tabela movimentação, que é essa tabela que existe aqui no nosso arquivo. Vamos abrir a tabela. Aqui nós vemos todos os campos que nós criamos no vídeo anterior. E aqui a gente vai agora entender como funciona essa tabela. Observe que existe aqui uma linha, essa linha em branco. Observe que aqui no seletor de registro você vê um asterisco. Esse asterisco quer dizer que essa linha aqui é para você inserir um registro novo. Registro aqui no Axis é a mesma coisa que linha. Cada linha da tabela é chamada de registro. Um registro é uma linha exclusiva da tabela. Então, outra coisa que você observa é esse campo ID, essa coluna ID, que aqui você já tem um valor novo, esse texto novo. Isso quer dizer o quê? Esse tipo de campo aqui, se eu for colocar aqui no modo estrutura, você vai ver que ele é um campo do tipo numeração automática. Isso quer dizer o quê? O Axis ele vai se responsabilizar pela inserção dos dados nesse campo. Então, você não precisa se preocupar com ele. Ele vai ser inserido automaticamente um valor sequencial. Então, quando você começa a digitar, por exemplo, digitar aqui receita, observe que já foi atribuído o valor 1. Quer dizer, esse é o primeiro registro da tabela. Então, já entende que o valor para esse campo ID, o valor automático, ele é o valor 1. E o próximo vai ser o 2 e assim sucessivamente. E observe também que a linha que estava em branco, ela passou para baixo. Então, ela sempre vai ficar nessa posição, abaixo do último registro, à frente do último registro. Então, aqui já tem a possibilidade de você inserir o próximo registro. E quando você está alterando os dados do registro atual, que é essa linha que a gente está aqui, observe que no seletor agora tem um lápis que indica que você está alterando esse registro. Então, vou finalizar aqui a edição dele, vou colocar aqui a categoria para esse registro, salário e salário mensal. Aqui vou colocar uma data para a gente ter os dados, 15/9/2020. E aqui vou colocar o valor dessa receita. E aqui vou definir ela como efetivada. Observe que eu inseri o primeiro registro da nossa tabela. Aqui eu tenho os dados, tudo certinho. Agora a gente vai entender um pouco mais. Antes disso, eu vou inserir um pouco mais de dados. Vou colocar aqui despesa. Observe que já foi inserido o valor 2 no campo ID, nessa parte. Despesa, aqui vou colocar supermercado. Aqui compra do mês. E aqui a data, né, que foi feita essa movimentação. E aqui o valor, 1.100. E você está vendo como funciona, como se comporta a tabela, né? A cada vez que eu insiro um novo registro, sempre vai abrir essa linha aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Que ela é o espaço para você inserir um novo registro. Que foi 16/9 também, 2020. E aqui esse valor. Vou colocar como efetivado todas elas. Observe agora. Já inserimos alguns dados nessas três linhas, esses três registros. Então, quando você posiciona em cada um dos campos, dê uma olhadinha aqui nessa parte inferior, na barra de status, que é chamada barra de status, essa área aqui. Você observa que existe uma descrição, existe um texto para cada campo que você selecionar. Observe. Então, esse texto aí nós definimos na estrutura da tabela. Quando você inseriu esse valor aqui, ó, essa descrição, ela vai aparecer na barra de status quando você estiver no modo folha de dados. Então, é só para quem estiver inserindo os dados saber o que tem que fazer. É uma informação adicional, alguma coisa que você precisa colocar para a pessoa saber do que se trata essa coluna, né? Do que se trata esse campo. Então, essa parte é bem suave, né? E outra questão aqui que eu vou abordar.
Observe que no campo de descrição ele está escrito como descrical, né? Que não tem o C cedilha nem tem o acento, né? Como foi visto no vídeo anterior, a gente evita a C cedilha, acentuação e espaços entre palavras, mas você pode contornar isso utilizando uma propriedade dos campos da tabela. Aqui no modo design, coloquei a tabela no modo design. Quando eu posiciono em qualquer um dos campos que existe aqui na tabela, observe que nessa área aqui, propriedades do campo, é a propriedade para o campo que eu selecionei aqui. Cada campo tem a sua propriedade. Dependendo do tipo de dados, você vai ter as propriedades diferentes uma da outra. Mas algumas propriedades você vai ver que é comum em todos os campos. Por exemplo, essa propriedade legenda é uma propriedade comum. Para o campo descrição, eu posso contornar essa situação de não poder colocar o nome do jeito que é em português, né? Então eu posso utilizar a propriedade legenda para poder fazer esse contorno, né? Contornar essa situação. Então eu coloco aqui descrição. Agora eu vou poder visualizar no modo folha de dados o valor descrição, quer dizer, o campo descrição tá com esse nome agora, né? Embora quando eu me referir a esse campo vai ser sempre dessa forma, como está aqui. O nome do campo é esse e aqui é apenas uma legenda, quer dizer, onde ele vai ser exibido dessa forma. Porém, o nome dele é esse. E assim a gente pode contornar todos os campos que precisa. Observação, colocar aqui da forma correta, como se lê. O campo valor total, posso colocar apenas valor. Pronto. Observe todos os campos agora que a gente colocou a legenda, estão da forma como tem que ser. Outra situação, por exemplo, que você percebe até no campo valor, observe que na linha nova você já tem aqui um valor zero. Valor zero, né? Isso quer dizer que é um valor padrão para ele. Porque quando você cria um campo do tipo moeda, ele sempre vai definir o valor padrão, a propriedade valor padrão como zero. Então você pode também manipular essa propriedade. Quase todos os campos eles têm essa propriedade valor padrão. Como também o campo efetivado, que é do tipo sim não, né, que recebe um valor ou outro, ele sempre vem com a propriedade não, mas você pode também definir como sim, caso você queira, né? Aqui, se eu colocar como sim, observe que vai ser alterado. Aqui, olha, agora está como sim. Quando eu inserir um novo registro, sempre vai estar como efetivado. Caso você quiser mudar, você só clica em cima que ele vai alterar o valor. Então a gente pode fazer o seguinte, então, caso eu queira tirar o valor padrão da propriedade do campo valor total, eu posso também, para ele não aparecer com o valor zerado. Então vai aparecer em branco, sem nenhum valor, né? Outra questão, a gente sempre insere, no caso, quando a gente vai registrar o controle, fazer o controle de despesas, a gente sempre tem mais despesas do que receita, né? Então vou dar só um exemplo aqui de como utilizar a propriedade do valor padrão. Então você pode usar o campo tipo para sempre quando você inserir uma movimentação, você já ter o valor despesa como padrão. Aí, caso você queira, você muda para receita. Então aqui eu venho despesas e venho aqui, coloco sempre entre aspas, igual despesas, despesa. Ele vai ficar como valor padrão aqui, junto com o novo também, você observa. Então aqui, quando eu começar a digitar, esse valor vai ser mantido como valor do campo tipo. Então é bem interessante também essa propriedade para algumas situações. Outra situação também para você que você pode usar é a propriedade de formato. Essa propriedade de formato você pode converter os caracteres para maiúsculo, mesmo que você digite esse caractere em minúsculo. Então você vem aqui na propriedade de formato, estou aqui no campo tipo, vem na propriedade de formato e apenas insiro o valor maior, o sinal de maior. Então quando eu vou colocar no modo folha de dados, observe que todos os caracteres agora foram convertidos para maiúsculo de forma rápida, né? Antes estava
apenas a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, agora todos estão maiúsculos. Se você quiser inverter, colocar todos para minúsculo, apenas coloca o sinal de menor na propriedade formato. Então esse é um exemplo de como trabalhar com o formato. O formato também você pode usar, no caso do campo moeda, você pode alterar o formato dele. Aqui existe vários formatos de várias moedas, por exemplo, euro, reais. Aqui você pode alterar o formato de exibição, né? Aqui eu vou deixar mesmo a moeda do jeito que é brasileira, né? Então é bem tranquila essa parte. Outra situação, aqui eu vou remover também aqui do tipo, vou tirar esse formato, vou deixar normal. E outra situação que eu quero explicar aqui é em relação à regra de validação. Existe a propriedade chamada regra de validação. Aqui eu vou tirar também a despesa. Aqui, essa propriedade. Existe a regra de validação e o texto de validação. A regra de validação é você vai aplicar uma regra, você vai criar uma regra para esse campo. E o texto é o texto que será exibido caso a regra seja quebrada. Por exemplo, um exemplo muito simples aqui é do campo valor total. O campo valor total ele não pode receber um valor negativo. Caso aqui eu for colocar um valor negativo, por exemplo, aqui menos 1000. Vou colocar aqui menos 1000. Ele recebeu um valor negativo, menos 1000. Mas isso aqui não é um valor real, né? Porque o valor tem que ser positivo. Então, não pode ser negativo, né? Aqui, então, eu venho no modo design, eu venho aqui no campo valor total e venho aqui na regra de validação. Eu vou colocar aqui maior ou igual, maior que zero, na verdade, né? Todo valor tem que ser maior que zero. Se for uma despesa ou uma receita, sempre vai ser maior do que zero. Então, a regra vai ser essa, maior que zero. Então, ele vai entender que o valor que vai ser inserido nesse campo deve ser maior do que zero. E aqui eu vou colocar o texto. O valor deve ser maior do que zero. Então, vou salvar e colocar no modo... Aqui ele só mostra uma mensagem para dizer que se existe algum campo que vai quebrar essa regra, ele vai ser... No caso, vai ser inválido, né? Então, aqui eu coloco no modo folha de dados e observe. Agora eu vou tentar inserir um valor negativo no campo, que tem a regra de validação. Observe, a mensagem que foi colocada, o valor deve ser maior do que zero. Então, ele não vai aceitar um valor que seja menor do que zero, um valor negativo. Então, para isso que serve esse campo, regra de validação. E existem várias regras que a gente pode atribuir nos campos. Por exemplo, no campo tipo, esse campo tipo sempre vai receber ou receita ou despesa. Ele não vai receber um valor diferente disso. Então, a gente pode também aplicar uma regra de validação aqui. Uma regra de validação que a gente pode aplicar aqui é dessa forma. Você coloca o IN, que é dizer dentro, né? Aí eu coloco entre aspas e coloco aqui receita, ponto e vírgula, que é o próximo valor, abre aspas, despesa e fecha aspas. Depois fecha parênteses, quer dizer, tudo que tiver aqui dentro para essa regra aqui, ó, abre parênteses, aí coloca o texto que você quer, ponto e vírgula, coloca o próximo texto que vai ser aceito e fecha a regra, né, do IN. Pronto. Criamos uma regra, quer dizer, ele só vai aceitar esse valor e esse valor também. Caso ele quebra a regra, caso alguém insira um valor que não seja nem esse, a gente coloca o texto para ser exibido. O valor não pode ser aceito. Vou salvar. Aqui vai aparecer a mensagem, porque já tem registro no campo. Se não tivesse, não aparecia. Então, eu preciso só clicar em sim que ele vai continuar. Observe. Agora eu vou tentar inserir um valor. Vou alterar aqui. Ó. Um valor que ele não aceita, que está fora da regra. Então, ele vai aparecer a mensagem. O valor não pode ser aceito. Quer dizer, só pode ser aceito receita ou despesa. Então, vou corrigir. É uma forma de você tornar os dados consistentes, né? Para que não sejam inseridos valores que não sejam consistentes. Então, para isso que existe a regra de validação. Aqui você pode observar que existem várias propriedades para os campos, né? Mas a gente não vai trabalhar com todas agora. Essa aqui é só uma maneira de você entender para que servem as propriedades. Então, cada propriedade tem a sua
o seu comportamento, tem a sua forma, tem a sua, vamos dizer assim, a sua funcionalidade dentro do programa, dentro da tabela, né? E é isso, pessoal. Para esse vídeo, você viu aí como funcionam algumas propriedades. Não vou me aprofundar muito porque tem muito assunto. Então, o interessante aqui é você inicializar, entendendo os conceitos iniciais da tabela, né? Do que é o Axis. Então, aqui eu vou falar apenas sobre isso. E é isso, até mais.